Olá, pessoal! Então, vamos agora falar sobre as operações com monômios, ok? Eu vou começar este vídeo, eu somente vou falar hoje sobre adição algébrica. Então, vamos lá. Observe as 4 figuras que estão aí, e para falar sobre adição, nada melhor do que falar sobre o perímetro, que é a medida do contorno da figura, ou melhor, a soma dos lados de uma figura, quando esta figura se tratar de um polígono. Então, preste atenção, o primeiro exemplo, que é um pentágono, não é dificuldade nenhuma para você, sabe por quê? Se a medida dele é x, você já está acostumado a fazer esta soma desde antes do 8º ano. Então, aqui eu vou somar o x 5 vezes, porque estão 5 lados congruentes. Só que você também sabe que uma soma de parcelas iguais pode ser transformada numa multiplicação. Então, somar x 5 vezes é a mesma coisa que fazer 5 vezes x, transformando em multiplicação. E você já conhece que essa estrutura da multiplicação entre o número e a letra é chamada de monômio. Relembrando, o coeficiente é 5 e a parte literal é x. De forma análoga, pessoal, você vai fazer o mesmo raciocínio, seja qual for a parte literal do monômio, o raciocínio é o mesmo. Observe esse hexágono, são 6 lados congruentes com as mesmas medidas representados pelo monômio 3p², que ou você, para calcular o perímetro, você soma 6 vezes, ou você simplesmente transforma a soma de parcelas iguais em um produto, 6 vezes 3p², que, e como já vimos anteriormente, podemos multiplicar o 6 por 3, que dá 18p², que. Agora eu quero que você fique bem atenta a essa estrutura. Observe bem o que está acontecendo com o coeficiente e com a parte literal. Veja o que acontece com o coeficiente e a parte literal. Vamos caminhar. Observe esse trapézio. Aqui já não se trata mais de um polígono regular. Os lados têm medidas diferentes. Apenas 2, que são os lados oblíquos, inclinados, que têm medidas congruentes. Como vai ser o perímetro? Bom, vou somar todos os lados. Vamos somar. Vou escrever a soma. 5xy, 4,2xy, 4,2xy, mais 3,8xy. Eles têm a mesma parte literal, certo? É como se a parte literal fosse o sobrenome, é como se a parte literal fosse uma fruta, 5 cajus, mais 4,2 cajus, mais 4,2 cajus, mais 3,8 cajus. Então, a soma vai dar caju. Ou seja, a parte literal não muda. Você percebeu isso nos exemplos anteriores? A parte literal continuou a mesma. Então, aqui, como é que eu vou somar? Já sei. Eu vou somar todos os coeficientes e vou manter a parte literal. Somando os coeficientes, veja que eu coloquei os coeficientes, a soma entre parênteses, e mantive a parte literal. E esta soma dá 17,2. XY é o perímetro deste trapézio, ok? Vamos continuar. Será que é assim sempre? Sim. Observe aqui. Eu quero a área total. Agora eu dei 2 monômios que representam a área dessas 2 regiões. E eu quero a área total das 2 regiões. O que é que você vai fazer? Vai somar o monômio que representa a área dessa região aqui com o monômio que representa a área deste triângulo. Bom, eu lhe pergunto, esses monômios têm a mesma parte literal? Eles são semelhantes? São. Se são semelhantes, o que é que eu vou fazer? Vou somar os coeficientes e manter a parte literal. Então, 4 mais 3, 7. 7α². Agora, vamos fechar essa parte. Veja só. Para somar monômios, eles precisam ser semelhantes. Eles precisam ter a mesma parte literal. E como é que eu somo? Bom, já que eles são semelhantes, a soma vai ser o seguinte. Eu somo os coeficientes e conservo a parte literal. Mantenho a parte literal.
Todo esse processo se repetiu nos 4 casos. Você percebeu isso? Tá bom. Inclusive, agora que você já sabe que para somar monômios, o primeiro passo é observar se eles são semelhantes. E se são, você vai somar os coeficientes e repetir a parte literal. Eu quero que você passe a fazer isso agora mentalmente. Quando você vir, por exemplo, essa situação, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu não quero que você passe por aqui, não. Eu quero que você já dê a resposta, 7 ao quadrado, ok? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pedir licença a esta figura e vou trazer uma outra figura. Deixa eu colocar ela aqui, para não ficar poluído com muita imagem. E vou trazer essa situação aqui. Preste atenção. Então, eu ilustrei assim, para você fazer uma brincadeirinha, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui Matemática é Vida, 2 cadernos. Eu estou representando esses 2 cadernos por esse monômio, 2ca ao quadrado. Eu quero somar com essas 3 canetas. Eu estou representando essas 3 letras por um monômio 3c ao quadrado. Eu quero somar. Então, eu vou somar essa quantidade de cadernos, vou somar com essa quantidade de canetas. 3c ao quadrado, ca ao quadrado mais 3ca. Ok. Quanto é que dá a soma? Dê uma pausa aí para você não ver minha resposta e tente responder sozinho. Com certeza você está querendo dizer 5C, tá aí viajando na resposta. Ok, então veja só, 2 cadernos mais 3 canetas. Nunca vai dar 5 cadernetas, tá? É uma brincadeirinha. Por que você não vai poder dar um resultado aqui como monômio? Porque esses monômios não são semelhantes. Observe que a parte literal do monômio que representa a quantidade de cadernos é ca ao quadrado, que não é semelhante à parte literal do monômio que representa as 3 canetas. A parte literal aqui é ca, a está a primeira. E como é que soma? Não soma. A resposta é esta, que mais tarde você vai ver que essa expressão aqui também tem um nome, ok? Então, vamos lá. Treinamento. Vamos a esse treinamento. Preste atenção. Observe a figura abaixo. Eu gosto de colocar minha canetinha mesmo que eu saia arriscando tudo. Observe a figura abaixo. Então, eu trouxe a figura. A área do trapézio vida é representada pelo monômio e a área do triângulo é representada por este monômio. Sabendo que as áreas destas figuras estão escritas na mesma unidade de medida, qual é o monômio que representa a área achurada? Achurada quer dizer riscada, ok? Então, eu quero essa áreazinha aí que está riscada. Bom, qual é o seu raciocínio? Sempre dê uma pausa antes de eu resolver a questão para ver como é que você está na situação. Então, veja só. Como é que eu vou fazer para achar só essa área riscada? Tem um caminho. Eu tenho que recortar esse triângulo. Eu tenho que recortar, eu tenho que tirar essa região triangular. Ótimo. E tirar essa região triangular, ó. Tirei. E tirar essa região triangular equivale a quê? Que operação em matemática? Subtrair. Então agora eu vou usar uma subtração. E para subtrair é da mesma forma que para somar? Sim. Então vamos lá relembrar. Ok, veja só. Eu já trouxe prontinha, porque o meu objetivo aqui não é fazer com que você calcule a área. Mais tarde é um exercício que a gente vai treinar, é claro. A área de vida é esse monômio que está aí, como está no texto, como está no texto. E a área do triângulo, este monômio, como está no texto. Agora você já sabe. Como é que eu faço para achar somente a área que está arriscada? O que foi que eu fiz aqui? Eu tirei esse triângulo. Então, a área achurada, como é que a gente vai resolver? É o que eu quero na questão. Como é que a gente vai resolver isto? A área achurada é exatamente a diferença entre a área do trapézio e a área do triângulo. Aí você se pergunta, eu posso subtrair? Sim, por que eu posso subtrair? Porque esses monômios são monômios semelhantes. E como é que eu subtraio? Você já sabe como subtrai. Você subtrai os coeficientes e mantém a parte literal. E eu já dei a resposta aqui, porque eu quero que você faça isso mentalmente. 35 menos 19,7 dá
15,3 e mantenho a parte literal, certinho? Vamos a mais um treinamento. Vamos lá. Qual o monômio que devemos subtrair este monômio para obter este monômio aqui? Preste atenção que o coeficiente deste monômio é um decimal exato, é menos 0,8, menos 8 décimos. Esse coeficiente aqui é uma dízima periódica, foi por isso que nós treinamos demais as operações com números reais, porque agora é menos uma coisa para você aprender. Então, vamos lá. O monômio que devemos subtrair para obter. Que monômio é esse? Como foi que eu montei a estrutura? Eu chamei o monômio de M e vou chamar a sua atenção. Quando você atribuir uma letra a um monômio, atribua essa letra maiúscula. Para quê? Para diferenciar da parte literal dos monômios, que é sempre representada por letras minúsculas, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual é o monômio que devemos subtrair? Então, o monômio que devemos subtrair isto, tirar isto, para obter este monômio que está aqui. Do jeito que você operou com números reais, você vai operacionalizar aqui também. O primeiro passo é eliminar esses parênteses. E como é que eu elimino? Qual é a leitura que você faz aí? Isso mesmo, como você respondeu, eu tenho certeza disso. É o oposto desse monômio. O oposto de um número negativo, de um valor negativo, é um valor positivo. E eu já tenho quase certeza que você já sabe como encontrar este monômio, porque você vai resolver essa situação, que é uma equação como qualquer outra. Se é o valor de m que eu quero, m vai ficar no primeiro membro. O que não é m vai para o segundo membro com a operação inversa. Então, observe como ficou, ó. Esse já era do segundo membro, ficou no segundo membro. E o mais 0,8p q ao quadrado veio para o segundo membro com a operação inversa. Agora vamos subtrair. Mais uma perguntinha. Esses monômios são semelhantes? Olhe para cá. Esse monômio é semelhante a esse? Veja a estrutura como eu botei antes de propósito. Eu troquei porque a gente já viu anteriormente. A ordem dos fatores não altera o produto. O Q está ao quadrado, o Q está ao quadrado. O P está à primeira, o P está à primeira. Então, são semelhantes. Só que o nosso primeiro passo aqui, como é que eu vou subtrair, meu Cristo? O que é que eu tenho que fazer? Toda operação que envolve dízima periódica, o melhor caminho é trabalhar com a sua fração geratriz, é via de regra. Trouxe a fração geratriz. Já que eu sou obrigada a trabalhar com a fração geratriz aqui, nesse monômio, então, para facilitar minha vida, eu transformei também esse decimal em fração. Posso simplificar se eu quiser ou posso resolver assim. Eu não quis simplificar essa fração aqui, resolvi assim. Por que, Pro, eu vou poder subtrair? Porque os monômios são semelhantes. E como é que eu subtraio monômios semelhantes? Eu vou subtrair, no caso, eu vou adicionar algebricamente, porque o subtrair depende de como os sinais estão se apresentando nos números reais. Eu vou operar os números reais, fazer a adição algébrica, os coeficientes, desculpe, e conservar a parte literal. E como é que você faz uma subtração ou uma adição com frações de denominadores diferentes? Você também já sabe isso. Acha as frações equivalentes com o mesmo denominador. O MMC aqui entre 9 e 10 é 90, basta multiplicar 9 por 10, porque eles são primos entre si. Acha as frações equivalentes, para quem esqueceu, 90 dividido por 9 dá 10 vezes 8, 80. 90 dividido por 10 dá 9, 9 vezes 8, 72. E faz aqui a adição algébrica, menos 80 90avos, menos 72 90avos, dá menos 152 90avos. E não se esqueça, se não simplificou no meio do caminho, simplifique no final, ok? E está faltando aqui a parte literal. E a parte literal eu vou colocar de azulzinho, é P, Q ao
quadrado. Ok? Vamos para o outro exemplo. Presta bem atenção nesse exemplo. Sendo A igual a menos 7m à quinta e B igual a menos 8m à quinta, subtrai A de B. Quando eu trago isso, subtrai A de B, eu vou substituir a palavra subtrair por tirar, por ser uma palavra mais familiar. Tire A de B. É A menos B ou B menos A? Dê uma pausa e responda. Então, eu quero tirar A de B. Se é para tirar A, é alguma coisa menos A. Então, a expressão que eu quero é B menos A. Tire A de B. Então, é B menos A, ok? E o que é que eu vou fazer? Olha a substituição. O B é menos 8m à quinta e o A é menos 7m à quinta. Por isso, eu tenho que, esse menos é da expressão e eu tenho que usar os parênteses. Porque é deselegante usar um sinal grudado no outro, tem que usar os parênteses. O que é que eu vou calcular aqui? O oposto de menos 7m à quinta, que vai dar o quê? Mais 7m à quinta. Ops, eles são semelhantes? São. Se são semelhantes, como é que eu opero? Como é que eu somo? Eu somo os coeficientes e conservo a parte literal. Então, menos 8 mais 7 vai dar menos 1. Menos 1m à quinta. O menos 1 aqui, o 1 pode estar oculto, porque nós já sabemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas se você quiser colocá-lo, tanto faz. Você pode colocar aqui o 1, então vai ficar menos 1m à quinta, tá bom? Um beijo e até a próxima operação.